Você já se sentiu nervoso ao tentar falar de Jesus para alguém? Parece que muitas vezes não sabemos como começar, não é mesmo? Mas e se eu te disser que evangelizar pode ser muito mais simples e natural do que você imagina? A chave está em construir relacionamentos genuínos. E hoje você vai aprender como falar de Jesus de forma eficaz, sem pressões e sem discursos complexos. Vem comigo descobrir como o evangelismo relacional, que podemos chamar também que é uma versão do evangelismo pessoal, pode mudar vidas, inclusive a sua. Você já tentou falar de Jesus e sentiu que as palavras não saíam? Ou talvez tenha se preocupado se a pessoa se sentia pressionada ou incomodada? Hoje nós vamos mergulhar em um método de evangelização que é mais simples e eficaz do que você imagina. Esse método é o evangelismo relacional. É uma versão aprimorada do evangelismo pessoal que nós abordamos na aula passada. A nossa jornada juntos será sobre aprender a compartilhar a fé com amor, com sensibilidade e, acima de tudo, através de relacionamentos genuínos. Vamos começar? Então vamos para o primeiro slide ali, o segundo slide, na verdade. O que é evangelismo relacional? Não é nada mais, e aqui o slide está definindo, que, resumidamente, é uma forma de compartilhar o evangelho por meio de relacionamentos profundos e sinceros. Muitas vezes, nós pensamos que evangelizar significa sair às ruas e abordar desconhecidos, e este é também um método de evangelismo, e isso tem o seu lugar. Mas o evangelismo relacional, ele nos chama para algo mais próximo e impactante, que é a construção de pontes com pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, pense em familiares, em amigos, em colegas de trabalho e até mesmo em vizinhos. Vamos explorar um exemplo bíblico? Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, ele praticou este tipo de evangelismo, porque ele inicia um diálogo respeitoso e amoroso, estabelece uma conexão com ela e somente depois de ganhar sua confiança, ele fala sobre a água viva. E essa história, a história de Jesus e a mulher samaritana, é uma ótima representação do que é o evangelismo relacional. Envolve amor, empatia e um entendimento profundo da pessoa com quem você está falando. E por que o evangelismo relacional é tão eficaz? Ele é eficaz porque ele cria um ambiente onde a pessoa se sente à vontade e segura. Imagine um ambiente onde você pode fazer perguntas difíceis, compartilhar as suas lutas e dificuldades e, principalmente, ser ouvido. Quando você evangeliza dessa forma, as pessoas veem que você realmente se importa com elas. Não apenas com ganhar almas, mas sim que você se importa com elas. E isso faz com que o evangelho seja recebido com mais abertura. Alguns estudos mostram, inclusive, que 52% das pessoas que chegam à fé o fazem por meio de um amigo ou por meio de um familiar. Vamos ilustrar melhor. Pense em uma vez que você foi influenciado por um amigo a fazer algo. Seja para experimentar um novo restaurante, começar um novo hobby, ou até mesmo para mudar de emprego ou trocar de carro. Geralmente nós aceitamos melhor os conselhos de quem já conhecemos e confiamos. E o mesmo vale para a evangelização. Quando você constrói um relacionamento, a pessoa vê Cristo em você e o coração dela fica mais aberto para ouvir.
E vamos então para o primeiro passo para conseguir realizar o evangelismo relacional. O primeiro passo, conforme você está vendo no slide aí, é aproximar-se com amor. Por quê? Para praticar o evangelismo relacional, o primeiro passo é se aproximar das pessoas com amor genuíno. E aqui, nós não estamos falando de uma aproximação estratégica, com segundas intenções, mas sim de um relacionamento real e sincero. E antes de tudo, nós já falamos sobre isso numa outra aula, nós precisamos pedir a Deus orientação divina para que Ele guie os seus passos e te mostre quem que Ele deseja alcançar através da sua vida. E pode ser um colega de trabalho que está passando por um momento difícil, pode ser um amigo próximo que sempre parece ocupado demais para falar de espiritualidade. Deus sabe quem está preparado para ouvir e Ele pode te direcionar a essas pessoas. Por exemplo, Eliezer, quando saiu para cumprir uma missão dada por Abraão, ele fez uma oração que dizia o seguinte: Senhor, dai-me um bom encontro. E esta também pode ser inspirada, né, a oração de Eliezer, esta também pode ser a nossa oração, de pedirmos que Deus nos dê um encontro, um bom encontro. Quando nós vemos, em relação, ainda falando sobre a questão da orientação divina, Filipe estava tranquilo até que o Espírito Santo disse para que ele se dirigisse para um determinado lugar. Chegando nesse determinado lugar, ele vê um etíope, um eunuco de Candace, que estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo nada. Filipe pergunta: entendes o que lê? Que lês? Ele diz: olha, como que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Filipe explica aquela passagem, do que se tratava e de quem se tratava, e a explicação de Filipe foi tão eficaz que quando chegaram perto da água, aquele etíope perguntou: olha, aqui nós temos água, o que me impede de ser batizado? Então olha só como que é importante dependermos da orientação divina. Nós precisamos também ter uma atitude acolhedora. O que é? O evangelista relacional, ele é alguém que acolhe. Quando as pessoas sentem que podem ser autênticas ao seu lado, elas se abrem, elas ficam receptivas à mensagem. E é isso que Jesus fazia. Ele acolhia as pessoas onde elas estavam, sem julgamentos, sem condenações. Reflita, por favor. Você está criando um ambiente onde as pessoas se sentem aceitas e respeitadas? A resposta a essa pergunta pode ser um grande indicador de como você está caminhando no evangelismo relacional. E também não podemos esquecer que nós precisamos criar uma abertura. E como que é essa abertura? É fazendo com que as pessoas se sintam confortáveis para conversar. E aí aqui nós não podemos ficar com cara de quem chupou limão e não gostou. Não podemos ficar com uma cara de mal-humorada. Não. Precisamos ser agradáveis, de forma que a gente consiga criar uma abertura. Então nós precisamos da orientação divina, precisamos criar abertura e precisamos também ter uma atitude acolhedora. E o segundo passo é ouvir as pessoas. E ouvir é uma das principais chaves do sucesso no evangelismo. E aqui nós estamos entrando em um ponto fundamental que muitas vezes no evangelismo é esquecida. No evangelismo, ouvir é tão importante quanto falar. Só que muitas vezes, frequentemente, na nossa ânsia, na nossa vontade de compartilhar o evangelho, nós acabamos falando mais do que ouvindo. Só que Jesus, ele nos ensinou exatamente o contrário, porque ele sempre dedicava tempo para ouvir as pessoas. A mulher samaritana, por exemplo, ela teve espaço para expressar as suas preocupações,
antes que Jesus falasse sobre a água viva. E olhe só, ouvir abre portas. Quando você escuta o que a pessoa tem a dizer, isso mostra que você se importa com ela como um todo, e não apenas como uma decisão espiritual. E aqui está uma prática simples durante uma conversa. Experimente ouvir sem interromper. Mesmo que aquilo que a outra pessoa está falando possa parecer contrário ao que você acredita. Mas experimente ouvir com empatia e respeito. E o que é empatia? Não é nada mais do que você se colocar no lugar da outra pessoa. E mesmo isso, quando você ouve com empatia, você ouve com respeito, isso acaba criando um ambiente seguro para que, eventualmente, você possa compartilhar a sua fé. E outro ponto importante: tenha de total atenção para a pessoa. E ouvir, um ponto muito importante, ouvir não é apenas ficar em silêncio enquanto a outra pessoa fala. É prestar atenção de verdade. Olhe nos olhos da pessoa, mostre interesse, responda com sinceridade, porque essa postura, ela fortalece o relacionamento e abre portas para diálogos mais profundos. E se durante a conversa a pessoa menciona suas preocupações, seus medos, suas dúvidas, você terá a oportunidade de, no momento certo, compartilhar como Jesus pode trazer esperança e paz para essas áreas. E um ponto muito importante, quando nós estamos falando de atenção plena, imagine que você está conversando com uma pessoa, enquanto ela está falando dos seus medos, das suas dúvidas, das suas dificuldades, você está lá no celular. Você está simplesmente não prestando atenção ou não está dando atenção plena. O equipamento, o celular é uma ótima ferramenta? Nós estamos inclusive gravando esse vídeo utilizando o celular. Ele é uma excelente ferramenta de trabalho para o evangelismo. Mas na hora que nós vamos realizar o evangelismo relacional, que como nós falamos no início, ele é uma forma melhorada do evangelismo pessoal, nós precisamos dar toda a energia, dar toda a atenção para aquela pessoa que está sendo atendida ali. Então, não se esqueça, precisa dar atenção plena nesse segundo passo, que é ouvir. Então, o primeiro passo que nós ouvimos é aproximar-se com amor. O segundo passo é ouvir. E vamos para o terceiro passo. E qual que é o terceiro passo? É fazer perguntas estratégicas. Porque essas perguntas estratégicas, elas vão fazer com que a conversa continue fluindo. E uma ótima maneira, conforme nós falamos, de manter a conversa, porque imagina, a gente se aproximou com amor, iniciou uma conversa, está ouvindo atentamente, mas se a gente simplesmente não fizer a nossa parte para que aquela conversa se desenvolva corretamente, simplesmente a conversa vai acabar e aí provavelmente o objetivo final, que é testemunhar, não irá acontecer. Então, perguntar é uma ótima estratégia. Jesus, por exemplo, fazia isso constantemente. Vamos voltar de novo no exemplo da mulher samaritana. Jesus fez para a mulher samaritana diversas perguntas que levaram ela a refletir sobre a sua própria vida. E aí, aqui algumas dicas, sobre as perguntas, de como fazer as perguntas estratégicas. Primeiro, nós já falamos que as perguntas elas abrem um espaço para um diálogo genuíno e ajudam a pessoa a pensar sobre questões que talvez ela nunca tenha considerado. Quando numa pergunta você fala para um amigo, você já pensou sobre o sentido da vida? Ou uma outra pergunta que pode ser utilizada: o que você acredita sobre Deus? Essas perguntas, elas podem até parecer muito simples, podem até parecer muito básicas,
mas dependendo do contexto, elas vão provocar reflexões profundas. E uma outra coisa, então, utilize perguntas estratégicas, conforme você está vendo no slide aí, e também se preocupe em fazer perguntas para que você consiga compreender melhor a perspectiva e a necessidade da outra pessoa. Lembrando que o evangelismo não é sobre você. Evangelismo, aqui nós estamos falando de evangelismo pessoal, o evangelismo relacional, né? O evangelismo é sobre a outra pessoa. As necessidades, os dilemas, os problemas da outra pessoa. Então, entender isso é muito importante, porque o evangelho, ele responde aos dilemas e aos anseios do ser humano. E quando você entende o que a outra pessoa está ou buscando, ou o que ela está enfrentando, você consegue compartilhar a mensagem de Cristo de maneira mais relevante e personalizada. Nós temos por diversas vezes enfatizado a questão de contextualizar a mensagem. E aqui nós não estamos falando de adulterar a mensagem, não estamos falando de distorcer a mensagem, estamos falando de ajustar a mensagem de uma forma que a pessoa que está ouvindo, ela consiga entender. Nós sempre citamos 2 livros e eles estão aqui estrategicamente aqui ao alcance da mão. E aqui, claro, são missões, evangelismo transnacionais, mas aqui eles mostram contextualização da mensagem. Por esta cruz te matarei, da editora Vida, e Senhores da Terra, de Don Richardson, né, que é da editora Betânia. Eu não sou patrocinado por nenhuma dessas 2 editoras. As editoras aí podem entrar em contato com nós, e se quiser mandar alguns brindes para os nossos alunos. Mas eu sempre recomendo esses 2 livros aqui, porque eles demonstram na prática a questão da contextualização da mensagem. Isso aqui está falando de missão transcultural, mas no evangelismo relacional isso também é extremamente importante. A mensagem tem que fazer sentido para a pessoa que está ouvindo. E é por isso que a gente não pode exagerar no evangeliquez. E aqui só para citar um exemplo. Nós já, em uma outra aula, nós já falamos sobre isso. E ainda, quando nós fazemos as perguntas adequadas, aí nós conseguimos inserir o evangelho na conversa. Eu me lembro agora, neste momento, de um senhor que fazia evangelismo, eu não lembro sinceramente o nome dele, que ele ia conversar com a pessoa, e se a pessoa falasse do clima, se a pessoa falasse que estava frio, que falasse que estava quente, falasse que estava cansado, falasse que estava com alguma dor, ele sempre conseguia encaixar a mensagem exatamente ali, de acordo com a mensagem que a pessoa estava, de acordo com a resposta que a pessoa estava falando. Então, essa é uma estratégia extremamente eficaz. Então, recapitulando então, aproxime-se com amor, ouça, faça perguntas estratégicas e, agora que você já tem a atenção total da pessoa, fale de Jesus, mas assim, fale com simplicidade. Você não está ali para mostrar que você sabe o que você sabe, quão sábio, quão hábil você é. Não, você está ali para que Jesus apareça. Olhe a mensagem de João Batista. Ele disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, fale de Jesus com simplicidade. Quando chegar a hora de falar de Jesus, de falar sobre Jesus, melhor dizendo, ou falar de Jesus, não tenha medo deste passo. Não tenha medo. Porque é muito simples falar de Jesus. Mas lembre-se de uma coisa: falar de Jesus de forma eficaz não significa, por favor, entenda isso, falar de Jesus de forma eficaz não significa despejar uma quantidade enorme de informações teológicas, mas sim compartilhar de forma simples, de forma clara, quem Jesus é e o que ele fez na sua vida. Por exemplo, Jesus é simbolizado pelo pão da vida, pela porta, pelo caminho. Vários
tem vários. Jesus é exemplificado, ou pode ser exemplificado por vários símbolos na Bíblia. Diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus fala também: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E o próprio Jesus se denomina como utilizando ali elementos do dia a dia para que os seus ouvintes conseguissem entendê-lo. E imaginem você que está me ouvindo e me assistindo, ou você que está ouvindo, porque tem alguns alunos que, devido à questão de terem dificuldade com a internet, nos acompanham somente através dos áudios que nós disponibilizamos gratuitamente na nossa sala de aula. Mas agora imagina você que está me ouvindo aí ou me assistindo, se o nosso mestre, se ele falava com simplicidade, quem somos nós para estar falando complicado? Não podemos complicar a tarefa, a missão de anunciar as boas novas. E aí um ponto muito importante: quando nós falamos de Jesus, nós precisamos falar, como eu acabei de dizer aqui, da maneira mais simples possível. Você pode, por exemplo, contar a história do amor de Deus através de Cristo. Você pode mencionar o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus. Você pode falar que Jesus Cristo veio para trazer esperança, para trazer perdão, para trazer transformação. Muitas vezes, inclusive, o nosso testemunho pessoal é a maneira mais poderosa de falar de Jesus. Experimente dizer como que Jesus mudou a sua vida. Experimente dizer quais foram as áreas em que você experimentou a paz que somente Jesus pode dar. E um ponto muito importante: enfatize a transformação. Não adianta você contar o seu passado e não dizer, não demonstrar que Jesus transformou a sua história. Lembre-se de falar sobre como Jesus não apenas perdoou seus pecados, mas como ele transformou a sua vida. Repetindo, não fale apenas que Jesus perdoa pecados, mas que ele transforma vidas, que ele transforma histórias. E um bom exemplo para ser mencionado é o apóstolo Paulo, que passou de perseguidor de cristãos a um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Mostrar que a transformação é possível para todos, independentemente de passado, é uma das mensagens mais poderosas do Evangelho. Olha que incrível isso. Vamos para mais um passo? Próximo passo agora é como falar de Jesus efetivamente. Nós vimos aqui, nós estamos estudando nessa aula de hoje sobre o evangelismo relacional, e que aí o evangelismo relacional é dividido em 4 passos, que é se aproximar com amor, ouvir, fazer perguntas estratégicas e falar de Jesus. E agora, como falar de Jesus efetivamente? E aqui não é só falar, não é apenas falar. É falar de forma efetiva, de forma eficaz, de forma produtiva, de forma que tenha resultados. Por quê? Quando nós falamos de Jesus de forma eficaz, é importante que as nossas palavras sejam carregadas de verdade, de amor, de autenticidade. Por quê? Jesus ele é o centro do Evangelho e a nossa abordagem deve refletir quem ele é. E quem ele é? Ele é amoroso, ele é compassivo, ele é transformador. E nós vamos, nessa parte aqui da nossa aula, nós vamos explorar 4 elementos chaves para compartilhar a mensagem de Cristo. E aí nós vamos falar sobre amor, sobre sacrifício, sobre transformação e sobre esperança. Nós vimos ali, estamos falando nessa aula sobre evangelismo relacional, que é uma forma de evangelismo pessoal. E aí aqui, dentro dessa etapa aqui do falar de Jesus, nós precisamos ter esses
4 pontos, esses 4 itens que vão fazer com que a nossa mensagem seja mais eficaz. Vamos para o primeiro ponto, então, que é o amor. Porque o amor, e aqui nós estamos falando do amor de Cristo, ele é o ponto de partida para qualquer conversa sobre o Evangelho. A Bíblia nos diz que Deus é amor, é 1 João 4:8, e fala ainda em João 3,16 que Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nós vemos em João 3,16. E esse é o tipo de amor que nós precisamos compartilhar quando nós falamos de Jesus. E como que nós podemos fazer para enfatizar o amor de Cristo? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que o amor de Jesus, ele é incondicional. Ele alcança a todas as pessoas, independentemente do seu passado ou do seu presente. Quando você fala de Jesus, destaque que o amor de Deus, ele é para todos. E um exemplo poderosíssimo que você pode utilizar é a história do filho pródigo. E essa história está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, por ali até o 32. E Jesus, ele contou essa parábola para mostrar que Deus nos ama e que Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos receber de volta. Não importa quão longe ou quão errado nós tenhamos sido ou ido. E além disso, em suas conversas, procure demonstrar o amor de Jesus através das suas ações. Como evangelistas, nós precisamos ter uma extensão do amor de Cristo no mundo. Uma atitude amorosa fala mais alto do que 1000 palavras. Portanto, seja paciente, seja atencioso e esteja disposto a ouvir, conforme nós acabamos de ver bem no início da aula. Quando a pessoa sentir o amor de Jesus por meio das suas atitudes, ela ficará mais aberta para ouvir o que você tem a dizer sobre o próprio Jesus. Vamos então para algumas dicas práticas de como falar de Jesus. Primeira dica é: utilize o seu testemunho. Compartilhe como que você experimentou o amor de Jesus. Conte situações em que você se sentiu que foi amado e aceito por Ele, mesmo quando não merecia. Também, seja gentil em conversas sobre a fé. Trate a pessoa com carinho e com respeito. O amor de Jesus, ele é refletido em cada ato de bondade que demonstramos. E aqui um ponto muito importante. Você não está ali para demonstrar que você sabe mais de fé, de religião, de Bíblia, de Deus, de igreja. Não. Você está ali para conduzir a pessoa a conhecer melhor sobre Jesus. Inclusive, algumas discussões sobre, por exemplo, quantas voltas que tem o chifre da besta do Apocalipse, qual que é a cor da asa dos anjos, né? Não tem muito significado, não tem muito resultado prático. Então evite essas discussões intermináveis que não conduzem a nada. E muito pelo contrário, inclusive até fecham portas. E ainda, faça perguntas sobre amor. Por exemplo, pergunte para a pessoa: você acredita em um amor incondicional? Em cima da resposta dela, você encaixa uma fala sobre o amor de Deus. Uma outra pergunta também é: como que você se sente sobre a ideia de que Deus te ama exatamente como você é? São perguntas que vão fazer a pessoa pensar. E sempre, sempre, sempre utilize a Bíblia. Utilize a Bíblia como sua principal
fonte de argumentos. Como que você pode utilizar a Bíblia? Compartilhando, conforme você está vendo na tela aí, compartilhando versículos relevantes que falem sobre amor, sobre esperança e sobre transformação. E também não podemos nos esquecer que depois que falamos sobre o amor, é essencial abordar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por quê? O amor de Deus, ele se manifesta de forma mais poderosa através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas como que a gente faz para explicar isso de uma forma ou de uma maneira que a pessoa entenda e sinta o peso dessa verdade? E aí aqui um esclarecimento bem importante para você. Por que o sacrifício de Jesus é importante? A cruz, ela é o ponto central do Evangelho. Por quê? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, assumindo a punição que merecíamos para que pudéssemos ter uma relação restaurada com Deus. E esse ato de amor não foi algo trivial, mas sim o maior sacrifício já feito. E uma maneira prática de explicar o sacrifício de Jesus é compará-lo com exemplos do cotidiano, com exemplos do dia a dia. Por exemplo, fale sobre um bombeiro que entra em um prédio em chamas para salvar alguém. Ele arrisca a sua própria vida por outra pessoa. Da mesma forma, Jesus se entregou para nos resgatar das consequências do pecado. E aí aqui ainda algumas dicas práticas de como falar do sacrifício de Cristo. Explique a necessidade do sacrifício. Explique que o sacrifício de Jesus foi necessário para pagar o preço do pecado. Diga algo como: a Bíblia diz que todos pecamos e estamos separados de Deus. Inclusive, temos um versículo que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E, então, a Bíblia diz que todos pecamos e estamos separados de Deus. Mas Jesus se sacrificou para nos reconectar com Deus. Outro ponto. Primeiro, explique a necessidade do sacrifício, mas também fale da ressurreição. Não pare na cruz. Explique que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Isso mostra que o seu sacrifício foi suficiente e que ele tem poder para transformar as nossas vidas. E, em terceiro lugar, utilize exemplos bíblicos. Conte histórias da Bíblia que ilustrem a importância do sacrifício, como a Páscoa no Antigo Testamento, que apontava para o sacrifício de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. E também, em terceiro lugar, compartilhe sobre como que Jesus pode transformar vidas. Aqui nós estamos vendo nessa parte da nossa aula como que nós podemos fazer para falar de Jesus efetivamente. Em primeiro lugar, enfatize o amor condicional de Jesus. Em segundo lugar, enfatize o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, nós estamos entrando agora, compartilhe como Jesus pode transformar vidas. Depois que nós abordamos o amor e o sacrifício de Jesus, é importante falar sobre a transformação que ele pode fazer, ou pode trazer e fazer. Muitas pessoas carregam dores, carregam traumas, carregam hábitos e vícios prejudiciais que gostariam de mudar. E a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de transformação e de restauração. Mas como que Jesus transforma? A Bíblia é cheia de relatos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas após encontrarem Jesus. Pense em Paulo, que passou de perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos do cristianismo. E essa história está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pense também na mulher samaritana, que já falamos sobre ela nessa aula,
que teve um encontro com Jesus e saiu compartilhando a mensagem de Cristo por toda a cidade. E essa história está registrada no Evangelho de João, no capítulo 4. E quando nós falamos de transformação, é importante compartilhar testemunhos, tanto os nossos testemunhos, quanto os de outras pessoas. Conte como você foi transformado pelo amor e pelo poder de Jesus. Compartilhe detalhes específicos que mostrem a mudança que Ele fez na sua vida. Isso ajuda a pessoa, ajuda o seu ouvinte a entender que o Evangelho não é apenas uma história antiga, mas uma realidade viva e poderosa. Ainda algumas dicas práticas de como falar da transformação em Cristo. Em primeiro lugar, seja transparente. Fale sobre as suas próprias lutas e como Jesus te ajudou a superá-las. As pessoas se conectam com histórias de vidas reais. Em segundo lugar, convide para a experiência. Diga algo como: Jesus quer transformar a sua vida também. Ele pode trazer paz, alegria e propósito que você talvez esteja buscando. Em terceiro lugar, mostre a nova vida. Explique que a transformação em Jesus é um processo contínuo. Não significa que ficamos perfeitos da noite para o dia, ou num estalar de dedos, não. Na verdade, significa que Deus trabalha em nós a cada dia, nos moldando à imagem de Cristo. E em quarto lugar, ofereça a esperança que vem através da fé em Cristo. No mundo de hoje, que é marcado por tantas dúvidas, tantas incertezas e desafios, falar sobre esperança é mais necessário do que nunca. A esperança que Jesus oferece vai além das circunstâncias terrenas, é uma esperança eterna. Quando falamos de Jesus, nós precisamos mostrar que há esperança nele, não importa a situação que a pessoa esteja enfrentando. Mas por que a esperança em Cristo é diferente? A esperança que temos em Cristo, ela é sólida, ela é segura, porque é baseada nas promessas de Deus. Não é um desejo incerto, mas sim uma certeza fundamentada no caráter imutável de Deus. Por exemplo, em Romanos 15:13, o apóstolo Paulo nos lembra que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Falar de esperança é especialmente poderoso quando encontramos pessoas passando por momentos difíceis, seja uma crise familiar, problemas financeiros ou uma batalha contra doenças. Ao oferecer a esperança em Cristo, nós mostramos que, mesmo em meio às tempestades, há uma âncora segura para nossas almas. Algumas dicas práticas de como falar da esperança em Cristo. Em primeiro lugar, apresente Jesus como a fonte da esperança. Diga algo como: Jesus prometeu que nunca nos deixaria e Ele é a fonte da nossa esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Em segundo lugar, use versículos de esperança. Compartilhe versículos que falam sobre a esperança em Cristo, como Jeremias 29:11 ou Salmo 42:5. Também fale sobre vida eterna. Lembre as pessoas de que a esperança em Cristo não se limita a esta vida, mas se estende à eternidade. Diga: nossa esperança é que em Cristo temos a promessa de uma vida eterna, onde não haverá mais dor ou lágrimas. E ainda, aqui, como falar de Cristo de forma eficaz, nós precisamos enfatizar que para falar de Jesus, e aí nós citamos aqui 4 elementos, que são amor, sacrifício,
transformação e esperança. Anote no papel isso aí, né? Porque quando você precisa ter isso em mente, porque quando nós combinamos essas verdades, nós compartilhamos com amor e autenticidade, nós tocamos corações e abrimos portas para que o Espírito Santo opere na vida das pessoas. Lembre que nós pregamos, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas se a pessoa não estiver disposta a ouvir, não haverá como o Espírito Santo possa agir. Então, lembre-se, aqui já na altura dessa nossa aula, que eu estou gostando muito, lembre-se de que evangelizar é uma jornada. Cada conversa, cada gesto de amor, cada palavra dita com compaixão são sementes que você planta. Não se esqueça disso. É você que planta, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, por favor, vá em frente, fale de Jesus com alegria, sabendo que você está participando de um trabalho que tem impacto eterno. E aí aqui, vamos agora conversar um pouquinho, antes de encerrarmos essa aula de hoje, como que nós podemos fazer para superar obstáculos na evangelização. E claro, nós estamos falando aqui, nesse nosso curso gratuito de missões e evangelismo, nós nunca em nenhum momento dissemos, ou queremos enfatizar, ou tentamos enfatizar, que é algo muito simples. Não, pode ser algo simples. Mas a primeira ou segunda aula, não lembro bem, nós falamos sobre os inimigos da evangelização. Então, existem obstáculos, sempre vai haver obstáculos. E nós precisamos saber identificar estes obstáculos. Então, evangelizar, na maioria e muitas vezes, não vai ser tarefa fácil. Porque é normal sentir medo, sentir nervosismo, inclusive sentir medo de rejeição, ou não saber, ou ter medo de não saber responder as perguntas difíceis. Só que tem uma boa notícia, que você não está sozinho. Quando você está evangelizando, cumprindo a tarefa de falar, de fazer discípulos, você não está sozinho, porque Deus está com você em cada passo dessa jornada. Mas como que a gente faz para vencer o medo? Porque é normal sentir timidez ao fazer algo que nós não estamos acostumados a fazer. Por exemplo, falar de Jesus, que a gente não está acostumado a falar. E muitas vezes fica pensando, mas e se eu disser algo errado? Ou, e se a pessoa rejeitar a minha mensagem ou me rejeitar? Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, confie no poder do Espírito Santo para lhe dar coragem e sabedoria. Uma outra barreira que muitas vezes nós enfrentamos é a falta de incentivo. Mais de uma vez nós já falamos nas nossas aulas sobre o missionário que ele faz tudo sozinho, o missionário solitário. Muitas vezes existe uma certa falta de incentivo. E muitas vezes a vida cristã, inclusive, parece solitária, especialmente quando você sente que está evangelizando sozinho. Mas é importante que você busque uma comunidade cristã que valorize o evangelismo. Por exemplo, nos nossos grupos nós temos bastante interação, porque um vai encorajando o outro, né? Já vimos vários irmãos compartilhando metodologias e métodos, ferramentas que eles utilizam. Então, estar cercado por pessoas que têm o mesmo propósito vai te dar ânimo e vai te dar coragem. Vamos ainda, a aula já está em 44 minutos, vamos ver se a gente encerra mais dentro de 4 ou 5 minutos. Como que nós fazemos para superar os obstáculos que acabam atrapalhando muitas vezes
o evangelismo? Em primeiro lugar, né, a gente precisa ter noção que a gente precisa identificar as barreiras e, acima de tudo, uma vez que a gente tenha ciência que existem algumas barreiras, por exemplo, existem as barreiras emocionais que as pessoas enfrentam, existem barreiras intelectuais, existem barreiras espirituais também. E como que nós podemos fazer para identificar as barreiras? Primeiro, ouvir com atenção, nós já falamos sobre isso nessa aula. A gente precisa estar, ou escutar, ouvir de forma bem aberta, disposto e bem atento para perceber os sinais das barreiras que as pessoas enfrentam. E muitas vezes essa pessoa vai mencionar barreiras do passado, traumas, dúvidas ou dificuldades que vão demonstrar, vão identificar, vão sinalizar quais são as suas barreiras. Nós precisamos também perguntar com respeito, precisamos fazer perguntas gentis, perguntas interessadas. Pergunte, por exemplo, algo como: você já teve alguma experiência difícil em relação à fé? Ou o que você pensa sobre Jesus e a mensagem dele? Isso pode ajudar a identificar as barreiras específicas que aquela pessoa enfrenta. E principalmente, não julgue, deixe de lado todo preconceito, evite julgamentos ou críticas, respeite a jornada de cada pessoa. Reconheça que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos barreiras. E não se esqueça, uma vez que a gente saiba quais são as barreiras, nós podemos direcionar a mensagem de acordo com a situação onde a pessoa está vivendo. E, sem dúvida nenhuma, nós podemos contar com o Espírito Santo como o grande evangelista. Por quê? É ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme está registrado no Evangelho de João, no capítulo 16 e versículo 8. A sua responsabilidade como evangelista é semear a palavra, mas a transformação do coração é obra do Espírito Santo. Por isso que é fundamental orar para que o Espírito Santo prepare os corações das pessoas com quem você vai conversar. E nós já falamos sobre a questão da oração, né? Pedir orientação. Antes de uma conversa, peça que o Espírito Santo te guie. Por quê? Muitas vezes o Espírito Santo colocará na sua boca palavras e te dará sabedoria para responder perguntas difíceis. Mas claro, se você não souber a resposta da pergunta que a pessoa fez, seja humilde e diga: olha, eu não sei a resposta, eu não sei essa resposta neste momento, mas eu vou pesquisar e eu vou te trazer a resposta sobre essa pergunta específica. Não tente, como se diz em alguns lugares do Brasil, não tente enrolar, não tente embromar ou bancar o sabichão. Se você não souber a resposta, não tem problema. Seja humilde e diga: eu vou pesquisar essa resposta e assim que eu encontrar essa resposta, eu vou te trazer, eu vou te explicar. E também, quando você colocar a mão na massa, você vai perceber que quando está sob a direção do Espírito Santo, as palavras fluem com mais facilidade e as barreiras que você pensava que existiam, elas simplesmente se desfazem. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a importância do relacionamento no evangelismo relacional. Nessa aula de hoje, nós estamos dando uma abordagem no evangelismo pessoal e aí abordando do ponto de vista relacional, que é você evangelizar seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, seus conhecidos, tá? Então, o coração do evangelismo relacional, como o próprio nome já está falando, é o relacionamento. Construir uma conexão genuína com as pessoas ao nosso redor é uma das chaves para compartilhar a mensagem do Evangelho de maneira eficaz. E nós já falamos nessa aula, não se trata só de falar sobre Jesus, mas de viver ao lado das pessoas, entendendo as suas lutas, alegrando-se com as suas conquistas, caminhando junto com elas.
Um relacionamento sólido, ele vai criar um ambiente propício, um ambiente adequado para que o evangelho seja ouvido, compreendido e eventualmente aceito. O próprio Jesus, inclusive, ele exemplificou a importância do relacionamento em seu ministério. Ele se aproximava de pessoas, comia na casa das pessoas, por exemplo, dos publicanos, ele visitava aldeias e conhecia profundamente aqueles que o seguiam. E essa abordagem relacional é um modelo para nós quando queremos evangelizar de maneira eficaz. Vamos rapidamente explorar alguns aspectos-chave da importância do relacionamento no evangelismo relacional. Em primeiro lugar, confiança. Precisamos de qualquer relacionamento saudável, confiança é a base, é o alicerce. Isso não é diferente quando se trata de evangelismo. Quando você constrói uma relação verdadeira com alguém, a confiança mútua se desenvolve e fica mais fácil a pessoa te ouvir. Pense, por exemplo, você está mais propício a ouvir um conselho de alguém que você conhece e confia há bastante tempo, ou ouvir um conselho de um desconhecido. Então as pessoas à sua volta, da mesma forma, vão estar mais propícias a confiar, vão estar mais dispostas a ouvir e a confiar naquelas pessoas que elas conhecem e confiam. E aí nós já vimos, para construir confiança, logo no início nós vimos, escute mais do que você fala, seja confiável e consistente, seja transparente e, principalmente, seja autêntico. E uma das razões pela qual o evangelismo, o relacionamento é tão importante no evangelismo, é que eles permitem que você viva a sua fé de forma autêntica e prática. O evangelismo relacional não é sobre fazer discursos ou sobre entregar folhetos. É sobre demonstrar a vida cristã nas ações do dia a dia. E como que a gente faz para demonstrar a autenticidade no evangelismo relacional? Vivendo o evangelho diariamente, admitindo as falhas e fraquezas, compartilhando momentos de oração. São algumas formas que nós temos de fortalecer ou demonstrar a autenticidade no evangelismo relacional. E aí um ponto muito importante: relacionamentos duradouros têm um maior impacto na vida das pessoas. Quanto mais tempo fizer que você conhece, se relaciona com uma pessoa, mais eficaz vai ser aquele relacionamento ali. E como que os relacionamentos acabam fazendo com que tenha mais impacto? Porque eles permitem um processo gradual. Você não precisa despejar, conforme nós já falamos, não precisa despejar tudo de uma vez só na pessoa. Acompanha as pessoas em diferentes fases e etapas da vida e, principalmente, gera multiplicação. E aí, falando aqui sobre a questão de, concluindo a importância do evangelismo, nós somos, como evangelistas, nós somos chamados a nos envolver e também a caminhar ao lado de pessoas e demonstrar com as nossas palavras e com as nossas ações o amor transformador de Cristo. E através dos relacionamentos genuínos, o Evangelho ganha vida e se torna uma luz brilhante em meio às trevas deste mundo. E aí, já indo para o final da nossa aula, como que nós podemos estar preparados para evangelizar? Nós vamos dar uma pincelada nesse assunto aqui, mas nós voltaremos ainda nesse assunto durante o curso.
Em primeiro lugar, antes de falar de Jesus, é importante estar preparado. E essa preparação envolve tanto o estudo da palavra, quanto uma vida de oração. Então, precisamos conhecer a Bíblia, precisamos estudar, conhecer versículos, conhecer os evangelhos, se familiarizar com os ensinamentos de Jesus, porque isso vai dar segurança para compartilhar a mensagem. Também precisamos orar constantemente, porque a oração é a base de todo evangelismo eficaz. Eu sei que hoje, no nosso dia a dia, tudo é muito corrido, a gente não tem tempo para nada. Mas os que gostam de futebol, por exemplo, mesmo não tendo tempo para nada, eles conseguem ficar, principalmente na Copa do Mundo, a pessoa vai para frente da TV e fica ali o jogo todo. Quando lança um novo filme, a pessoa não tem tempo para nada, mas ela encontra um espaço para ir para o cinema e assistir o filme. E tem alguns filmes que duram 3 horas. Então, precisamos gerenciar o nosso tempo e arranjar um tempo para que a gente possa estar orando, buscando a presença de Deus. Isso nós precisamos fazer antes de sair para encontrar, para evangelizar alguém. Pedir para que Deus abra as portas, que Deus prepare os corações e dê palavras de sabedoria. E precisamos também exercitar a nossa fé, exercitar, melhor dizendo, o compartilhamento da fé seguidamente. Porque à medida que a gente vai exercitando, a gente vai compartilhando, a gente consegue ser mais eficaz. Vamos então, já finalizando aqui, quais são os resultados do evangelismo relacional? Em primeiro lugar, os resultados do evangelismo relacional é conversões e crescimento espiritual. Lembrando que o evangelismo relacional, ele está dentro ali do evangelismo pessoal. E uma das maiores alegrias do evangelismo é ver pessoas aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. E lembre-se que cada pessoa que você alcança, ela é um testemunho da graça de Deus e do poder do Evangelho. E o mais incrível é que, ao ver essas transformações, você também cresce espiritualmente. A sua fé se fortalece ao testemunhar o agir de Deus na vida das pessoas. Então, o evangelismo relacional produz conversões, produz transformação, conforme você está vendo no slide aí, e principalmente produz crescimento, porque a igreja cresce com novos membros comprometidos. Mas aqui, antes de irmos para a conclusão, já estamos concluindo essa aula dentro de 1 minuto, não podemos simplesmente evangelizar, precisamos ter discipulado, precisamos ter integração, porque senão a pessoa evangelizada entrega a sua vida para Jesus e acaba ao final de 1 ano, ela não vai mais estar ali, e é o que as estatísticas dizem. Então, concluindo essa aula, que ela ficou um pouquinho longa, e muito obrigado a você que teve paciência de estar conosco até esse momento. Evangelizar através de relacionamentos é um ato de amor e obediência ao chamado de Deus. Por quê? Jesus nos chamou, Deus nos chamou para sermos luz e sal neste mundo. E o evangelismo relacional é uma maneira poderosíssima de cumprirmos esse chamado. Lembre-se de que ao falar de Jesus, você está compartilhando o maior presente que alguém pode receber, que é a vida eterna. Por isso, se aproxime das pessoas com amor, ouça-as com atenção, faça perguntas que gerem reflexão e, no momento certo, fale de Jesus com simplicidade e clareza. O Espírito Santo estará com você em cada passo dessa jornada. Encerramos essa aula de hoje sobre essa tremenda maneira, essa tremenda forma de praticar o evangelismo pessoal, que é o evangelismo relacional. E agora que você acompanhou a aula até esse momento, eu quero desafiar a você para que você coloque em prática os ensinamentos que foram ensinados aqui. Por favor, deixe nos comentários dentro da nossa sala de aula o que você achou dessa aula. Deixe suas dúvidas, deixe seus comentários e convide outras pessoas
para estudarem conosco. Nós já passamos de 330 alunos nessa nossa terceira aula desse curso básico de missões e evangelismo. Até a próxima semana com mais uma aula. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família e muito obrigado no santo nome de Jesus.